Continuando nossa discussão, nós vimos que uma empresa é um grande processo formado por processos, meios e fins que se relacionam, tendo como foco principal a condição de atender o cliente. O cliente é atendido diretamente, né, de forma direta, o foco é sobre ele, pelo processo fim, que também se relaciona com os objetivos, com missão, com o negócio da empresa. Já os processos meio visam dar suporte, visam dar condições para que outros processos fins ou meios possam ser executados adequadamente. Para que nós possamos assegurar tanto que os resultados que estão sendo gerados estão adequados, quanto que as condições necessárias para cada processo funcionar bem e que vão impactar nos resultados críticos do processo avaliados pelos itens de controle, nós vamos usar os itens de verificação. Então, o item de controle são indicadores que avaliam o resultado gerado pelo processo, fim ou meio, e os itens de verificação são indicadores que procuram avaliar a presença e adequação das condições em cada processo estudado. Pode ser também um processo fim ou meio. Ah, essa situação, essa integração entre esses elementos, pode ser melhor analisada por meio de um exemplo. E é isso que eu queria começar a trabalhar com vocês nesse vídeo. Vamos lá, vamos considerar uma situação como essa. Imaginem, isso aqui é como se fosse uma versão muito simplificada de uma empresa, lógico, é algo muito mais complexo, mas percebam que nesse diagrama que está sendo apresentado, nós temos um processo fim e alguns processos meio. O processo fim, pessoal, seria esse processo marcado com azul. Tá? Esse é um processo fim, por quê? Porque nós estamos supondo que ele gera um resultado esse que vai ser entregue, que vai ser disponibilizado ao cliente final, aquela pessoa que compra o nosso produto ou o nosso serviço. Vamos imaginar, e aí vamos trabalhar um exemplo nesse caso, vamos imaginar que a nossa empresa seja uma fabricante de cadeiras. E nós sabemos que uma cadeira, para ser comprada por um cliente e que o deixe satisfeito, ela precisa ter diversas características. Vamos supor que duas dessas características críticas que toda cadeira produzida e que vai ser vendida deva ter, seja a sua resistência e o conforto que ela proporciona, que é algo extremamente subjetivo, mas no ponto de vista do cliente, daquele cliente que vai usar essa cadeira para um fim específico, essa cadeira tem que ser confortável. Existem várias outras características, mas vamos supor que essas duas sejam as mais relevantes para esse caso. Então, eu preciso ter alguma forma de avaliar se a minha cadeira é resistente, é suficientemente resistente e é confortável. Vai permitir que o cliente, meu cliente típico, que deve ser, que é o nosso alvo para essa venda, que ele se sinta confortável quando usar essa cadeira. Esses dois elementos, então, que são características do resultado do produto gerado por esse processo, cadeira, são os nossos itens de controle. Então, de acordo com a nossa definição, o item de controle é tudo aquilo que é usado para permitir uma avaliação, para permitir uma definição do grau de adequação das características críticas do produto final, do resultado gerado por esse processo. Produto final, no caso, desse exemplo, desse processo fim. Bom, nós precisamos então, sabendo que essas duas são características críticas que têm que ser avaliadas através de indicadores, através de itens de controle, nós precisamos identificar quais são as condições necessárias que o processo deve ter para que esses resultados sempre aconteçam. Ou seja, que todas as cadeiras sejam suficientemente resistentes e que sejam suficientemente confortáveis. Lembram que nós discutimos no vídeo anterior? Para cada item de controle, para um determinado item de controle, devem existir um ou mais itens de verificação. Para cada item de controle, deve existir sempre um ou mais itens de verificação. Para cada resultado, para cada característica, deve existir um ou mais condições que devem estar presentes, devem ser avaliadas, monitoradas para que esse resultado aconteça. Tá?
Se não houver, ou se elas não forem relevantes, eu não preciso me preocupar nem com o item de controle, porque ele sempre vai acontecer. Então vamos imaginar o seguinte: eu teria que fazer esse trabalho para todos os itens de controle forem definidos. O nosso exemplo aqui para resistência e conforto. Eu vou pegar a resistência. Vou tentar desdobrar esse processo para a resistência e a mesma coisa deveria ser feita para os demais. Tá? Então imaginem que para o item de controle resistência, nós tenhamos dois itens de controle, dois itens de verificação, desculpe. Nós temos a qualidade do aço, que é utilizada para a fabricação dessa cadeira. Então, o aço disponibilizado ao processo tem que ser suficientemente resistente, tem que ter qualidade. E o outro elemento seria a qualidade da solda. Afinal, a cadeira vai ser feita por vários pedaços de aço que vão formar a sua estrutura que devem ser unidos. Não adianta eu ter um aço super resistente se a solda, se o elemento que os une, não tem essa resistência. Então, o que eu estou dizendo é que, se eu tiver qualidade do aço, se eu puder assegurar que o aço que eu utilizo no meu processo sempre tenha a característica desejada, a qualidade estabelecida, e que a solda feita também tem essa qualidade, a resistência é mera consequência. A resistência é algo que vai acontecer naturalmente. Bom, então vamos lá. Vamos imaginar então que esse aqui seja o meu processo de compra. Esse vermelho aqui seja o processo de compra. Eu vou prospectar fornecedores, eu vou ter várias etapas aqui. Eu vou prospectar fornecedores, eu vou mandar as especificações que eu preciso, vou negociar as especificações, vai ser feito o pedido, vai ter o recebimento. E se tudo isso funcionar bem, o resultado que esse processo de compra, de recebimento, de avaliação do material entregue deve proporcionar é um aço com qualidade, ok? Então esse processo de compra barra recebimento vai funcionar e vai me dar como resultado um aço de qualidade. Se esse processo falhar por algum motivo, ou na definição do fornecedor, ou na definição dos padrões, ou mesmo na inspeção de recebimento, na verificação da qualidade do material, eu vou incorporar ao meu processo um aço que não tem qualidade. E esse aço sem a qualidade devida pode impactar na qualidade do meu produto final, especificamente em relação à resistência, já que a qualidade do aço está ligado diretamente à resistência. Portanto, para o item de controle e resistência, o aço seria um item de verificação. Ok? Da mesma forma, vamos imaginar que aqui seja o processo de solda. Então, esse aço é recebido, é colocado no processo, e aqui eu tenho um trabalho de solda. Tá? Esse aço vai ser encaminhado para cá e ele vai ser soldado. Então, imagine que esse processo em vermelho é o processo de solda. Da mesma maneira, o que se espera que esse processo gere? Uma estrutura da cadeira feita, tá, de forma adequada, ou seja, com a solda resistente. Então, nós queremos que o processo de solda de união das partes metálicas seja adequado. Isso aqui é a solda feita. Então, peças soldadas, né? Seria até melhor. Então, o resultado desse processo seriam as peças soldadas. Da mesma forma, se eu disponibilizar ao processo, a etapa seguinte talvez seja a montagem. Né? Eu vou montar o estofado, a parte onde as pessoas vão se sentar, mas em cima dessa estrutura. Se essas peças soldadas forem de fato adequadas, se tiverem qualidade, a cadeira vai ter resistência. Se for disponibilizado um conjunto em estrutura soldada inadequadamente, você vai montar e a primeira carga que você colocar, você vai quebrar ou vai se deformar. Tá? Então, essa é uma condição básica para que o nosso produto tenha resistência, portanto, isso aqui também é um item de verificação. Vamos continuar um pouquinho mais esse nosso exemplo. Percebam que nós percebemos a necessidade de termos essas peças soldadas de forma adequada sempre. Não pode ser só uma vez.
Não pode ser algo fortuito, algo aleatório. Toda e qualquer peça soldada tem que ter um nível de qualidade apropriado. E aí nós vamos ter que monitorar, vamos ter que acompanhar, que gerenciar esse processo para garantir que as peças soldadas sempre tenham qualidade. Então, se eu mudo, perceba o que eu vou fazer agora. Se eu mudo a abrangência da minha análise, eu estava analisando esse processo maior. Eu estava analisando esse processo fim, do qual a cadeira pronta era o resultado. Eu vou mudar a abrangência e vou passar a estudar esse processo de solda. E, logicamente, o resultado agora muda. Eu não vou mais focar no resultado cadeira pronta, mas sim vou focar no resultado peças soldadas. Então, nessa nova abrangência, vou mudar aqui a cor para ficar mais claro, nessa nova abrangência do nosso processo, peças soldadas passa a ser um item de controle, já que ele é o resultado do processo que eu estou analisando. E eu vou ter que buscar aqui, nesse processo, todas as condições necessárias para que esse resultado sempre seja positivo. E vamos supor que eu encontre duas situações, duas condições básicas para isso. Nós teríamos a qualidade da solda, a qualidade, o tipo de solda adequado, fica melhor, né? Então vamos imaginar que o primeiro aspecto seja o tipo de solda que eu utilizo. Se eu estou soldando aço e e uso uma solda que não é apropriada para aço, por melhor que seja o meu soldador, vai sair errado, vai sair ruim. Então eu tenho que disponibilizar para esse processo o tipo de solda apropriada ao material que está sendo soldado, e eu tenho que ter também a qualificação do soldador. Se eu colocar da mesma forma, uma solda perfeita, solda correta, para uma pessoa que não sabe soldar, não vai sair bom. Então, esses dois elementos seriam o quê? Seriam itens de verificação para peças soldadas. Se eu puder assegurar que a solda disponibilizada sempre é adequada para o material que eu vou trabalhar e que as pessoas que vão realizar esse trabalho são adequadamente qualificadas, sabem fazer, a consequência disso vai ser peças soldadas sempre adequadamente. Percebam que o que eu fiz foi um desdobramento. Vocês estão vendo que o que era um item de verificação, peças soldadas, para o processo maior, quando eu mudo a abrangência e passo a focar em um processo menor, ele se torna item de controle. E eu posso continuar fazendo isso indefinidamente. Vamos supor, por exemplo, que esse processo verde seja um processo de qualificação de mão de obra da minha empresa. Eu posso dizer, então, que... Qualificação do soldador, né? Eu posso dizer, então, que o resultado que ele deve gerar sejam funcionários qualificados. O resultado que esse processo de treinamento dos colaboradores deve gerar são funcionários qualificados, que percebam, é um item de verificação desse processo de solda. Eu preciso que pessoas passem por esse treinamento, soldadores passem por esse treinamento, sejam colocados no processo com essa habilidade, com esse conhecimento, aí sim eles vão poder fazer bem o trabalho. Mas olhando, e seria uma condição, seria um item de verificação nesse caso. Mas olhando para o processo de qualificação, de treinamento de mão de obra, o funcionário qualificado é um resultado. Portanto, para esse processo que a gente está analisando agora, já mudei mais uma vez a nossa abrangência, para esse processo, isso é um item de controle. Funcionário qualificado é o resultado, portanto, eu vou ter que determinar um indicador que me permita avaliar se eu estou conseguindo qualificar esses funcionários adequadamente ou não. E da mesma forma, eu vou ter que buscar, para o funcionamento desse processo, todas as condições necessárias para que os funcionários que passam por aqui sempre fiquem com o nível de qualificação apropriada. Por exemplo, eu posso pensar agora nos instrutores. Os instrutores que devem ser adequados, né, devem ser qualificados, devem ter experiência prática, e o material didático utilizado. Existem várias outras, estou colocando aqui só um exemplo, tá? O material didático. Esses dois elementos são, portanto, itens de verificação que, se presentes nesse processo, garantirão que os funcionários sempre sejam qualificados. Tá? Então, eu vou olhar para esses elementos para tornar
a qualificação adequada dos funcionários uma mera consequência. Isso é gestão por processos.